Olá, eu me chamo Débora, sou aluna de graduação do curso de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O título do meu trabalho se chama A emissão e engrossamento de raízes de plantas de arroz ocorrem diferenciadamente de acordo com o tipo de ácido úmico aplicado. As substâncias úmicas exercem influência na fisiologia vegetal da planta, sendo as modificações mais evidentes associadas no crescimento e desenvolvimento das raízes. A fonte de onde são extraídas as substâncias úmicas e a concentração da substância úmica são fatores que influenciam na morfologia da planta. Visto isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a resposta na emissão e no diâmetro radicular de plantas de arroz, sob doses de 3 ácidos úmicos obtidos de verme composto, organossolo e sedimentos do Rio Negro, na Amazônia. O experimento foi realizado no Departamento de Solos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. As plântulas de arroz foram tratadas com ácido úmico de verme composto a uma concentração de 5 mg por litro, com ácido úmico do organossolo a uma concentração de 2 mg por litro e ácido úmico do Rio Negro a uma concentração de 30 mg por litro, dissolvidos em uma solução nutritiva de Rowland. Foram 20 repetições utilizando um total de 4 tratamentos: ácido úmico de verme composto, ácido úmico de organossolo, ácido úmico do Rio Negro e o controle. Após 9 dias de tratamento, as plantas foram coletadas e avaliadas através do software WinRhizo. Primeiramente, as raízes foram distribuídas em uma bandeja de acrílico transparente contendo água destilada e foram digitalizadas formando imagens em tons de cinzas que posteriormente foram transportadas para o software WinRhizo para análise das variáveis morfológicas e sua quantificação. Foram analisados e quantificados o número de raízes e diâmetro médio das raízes, e definido e medido o número de raízes mediante a classificação em classes quanto ao diâmetro, superfinas, finas, médias e grossas. Nessa primeira imagem, pode-se observar os efeitos obtidos no número de raízes e no diâmetro de raízes. Analisando o primeiro fator, observa-se que todos os ácidos úmicos estimularam a emissão de raízes em relação ao controle. Porém, os ácidos úmicos do verme composto e o ácido úmico do Rio Negro apresentaram valores significativamente maiores que o ácido úmico do organossolo, indicando que promoveram em maior intensidade a emissão de novas raízes. Analisando o segundo fator, percebe-se que os 3 ácidos úmicos resultaram em efeitos distintos para o diâmetro médio das raízes. O ácido úmico do verme composto foi o único que não diferiu significativamente do controle, enquanto que o ácido úmico do organossolo apresentou o maior diâmetro médio dentre os tratamentos e o ácido úmico do Rio Negro o menor diâmetro médio. A segunda imagem mostra a classificação das raízes quanto ao diâmetro. Observa-se que, no ácido úmico do organossolo, a quantidade de raízes de menor diâmetro, superfinas e finas, não diferiu significativamente do tratamento controle, e o ácido úmico do Rio Negro foi o que resultou em maior estímulo na emissão de raízes de menor diâmetro. No número de raízes médias, o ácido úmico do verme composto e o ácido úmico do organossolo foram superiores ao encontrado em raízes dos outros tratamentos. O ácido úmico do verme composto foi o único que apresentou valores significativamente maiores no número de raízes grossas quando comparado às plantas testemunha. Dessa forma, percebe-se que o ácido úmico do Rio Negro é quem estimula a quantidade de raízes finas. O ácido úmico do organossolo e o ácido úmico do verme composto estimulam a quantidade de raízes médias e o ácido úmico do verme composto estimula a quantidade de raízes grossas. Dessa forma, todos os ácidos úmicos resultaram em estímulos de emissão de raízes, porém com intensidades diferentes. Obrigada.